vamos meditar na palavra de Deus nesse momento. Eu convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas. Hoje nós vamos ler qual capítulo, irmãos? 3, capítulo 3. Já passamos pelo capítulo 1, pelo capítulo 2, agora vamos ao capítulo 3. É a Thaís Washington que está ali escondida atrás da máscara. Deus te abençoe, Thaís. Irmãos, como é difícil não interagir com o sorriso dos irmãos, viu? É muito difícil. Logo, logo essa máscara vai cair por terra em nome de Jesus, né? Amém. Né, Soninha? Quando você tomar a vacina, vai ficar protegida. Muito bem, então, irmãos, vamos fazer a leitura? Eu não vou ler o capítulo todo hoje, eu vou ler apenas até o versículo 14, tá bom? Acompanhe então a leitura comigo. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós, recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós pedimos a Tua bênção nesse instante, para que possamos, diante da leitura da Tua palavra, entendê-la, ó Pai. Fale conosco, ó Deus. Revela no nosso coração, no mais profundo do nosso ser, a Tua palavra, não a palavra de homens, ó Deus, mas os Teus ensinamentos, a Tua vontade para cada um de nós. Ó Deus, e se aprove ao Senhor um dia me chamar para um ministério pastoral, para ser pastor da Tua igreja, ó Pai, que o Senhor use a minha vida, os meus lábios, ó Deus, para ensinar a Tua igreja nessa hora a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmãos. Nós estamos, então, fazendo essas pregações expositivas e escolhemos começar o ano com essa carta de Paulo aos Gálatas. Nós já falamos que o apóstolo Paulo foi o seu autor, que ele escreveu provavelmente isso no ano 50 depois de Cristo, quando estava na cidade de Éfeso. O tema dessa carta não é outra senão a justificação pela fé, ou a salvação pela fé. E se nós falamos em justificação e salvação, é porque existe condenação, ou seja, existem dois caminhos, existem duas opções: ou nós seremos salvos e iremos para o céu, ou nós seremos condenados e iremos para o inferno. E o tema dessa carta é falar que há esperança, que há justificação, que há salvação, que Deus pode olhar para nós, Ele olha para nós e nos declara justos diante dEle, de modo que não há mais condenação. Nós podemos ir para o céu e nós vamos para o céu quando nós cremos na Sua palavra e no Seu Filho Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Por quê? Porque Ele decidiu que Jesus Cristo viria
viria para morrer em nosso lugar, foi Ele quem determinou que seria assim, não é uma invenção nossa, então a nós cabe aceitar a palavra tal como ela é e descansar e confiar que Ele nos chamou, que Ele começou a obra, que Ele vai terminar essa boa obra, e isso é a justificação pela fé, é um ato de Deus. Ele nos declara justos diante dEle mesmo, por causa do sacrifício de Jesus na cruz, não por causa de nós mesmos, não por causa dos nossos méritos, não por causa daquelas coisas boas que nós fazemos no nosso dia a dia, porque todas elas não são suficientes, mas porque Ele é bom, porque Ele é amoroso, porque Ele é misericordioso. Ele simplesmente olha para aquele que crê em Jesus e fala: eu creio que Jesus morreu para me salvar, e então Ele nos declara justos diante dEle. Nós já falamos que essa carta tem 6 capítulos. Os 2 primeiros capítulos, Paulo defende a sua autoridade apostólica. No capítulo 3, que começamos hoje, e o capítulo 4, ele vai defender o verdadeiro evangelho, o evangelho de Jesus, o evangelho de Deus. E nos capítulos 5 e 6, ele vai falar sobre a ética cristã, sobre a vida cristã, como esse povo que foi justificado, que foi salvo, deve viver. E por que Paulo escreveu essa carta? Ele escreveu essa carta porque aqueles cristãos das igrejas da Galácia, depois de terem recebido o evangelho, o Senhor Jesus, e as igrejas surgiram a partir do trabalho dele mesmo, Paulo, o missionário, o pregador do evangelho, receberam a visita de judeus chamados judaizantes, aqueles homens que entendiam que Paulo não tinha autoridade para dizer que agora em Cristo Jesus não precisa mais seguir os preceitos da lei de Moisés. O ensinamento desses judaizantes era que, sendo cristãos convertidos, ainda assim eles precisavam circuncidar-se e deixar de praticar algumas coisas, ou comer determinado tipo de comida, fazer isso, fazer aquilo. E Paulo, então, esses cristãos da Galácia são seduzidos por esses judaizantes, e eles começam a viver um evangelho que não é o evangelho puro e simples e verdadeiro, como Paulo tinha pregado a eles, como Paulo tinha ensinado a eles. Eles estavam desviando o evangelho, modificando o evangelho. Já não era mais o evangelho de Jesus, já não era mais a mensagem de salvação pela fé, um dom gratuito de Deus, não pelas obras para que ninguém se glorie, mas um presente de Deus, uma dádiva de Deus, porque ama, porque é misericordioso, é bondoso. Então Paulo vai escrever essa carta justamente para exortar aqueles cristãos de que eles estavam equivocados, de que eles estavam errados e que eles precisavam voltar para a prática do verdadeiro evangelho. E isso era extremamente importante. Eu mencionei já algumas vezes que se Paulo não tivesse escrito essa carta e enviado para essas igrejas, provavelmente nós não teríamos uma igreja como a igreja que nós conhecemos hoje, a igreja verdadeira de Jesus, a igreja que não confia em si mesmo, mas confia na bondade de Deus e nos méritos de Jesus Cristo, o único que viveu neste mundo, que passou por esse mundo, mas não conheceu o pecado. Por isso o seu sacrifício foi aceito por Deus, porque era um sangue puro, um sangue imaculado. Até aqui nós percorremos então os 2 primeiros capítulos, explicando versículo por versículo, pelo menos a maior parte dele, e trouxemos algumas aplicações para os irmãos que hoje eu gostaria de recapitular rapidamente, antes de entrarmos no capítulo 3. Primeiro, baseado em algumas afirmações, se discutia o apostolado de Paulo, se ele era apóstolo ou se ele não era apóstolo, né? E nós entendemos que sim, que ele é apóstolo, porque ele foi chamado por Cristo, e ao mesmo tempo, olhando para os nossos dias, nós não acreditamos mais que existem apóstolos como naqueles dias. Então nós temos esse movimento apostólico. Eu não vou ficar falando muito disso. Na segunda-feira, depois de ter pregado e falado isso, eu recebi uma mensagem de um apóstolo muito querido, abençoando a minha vida, e eu gosto muito dele, e nós conversamos e falamos coisas muito bacanas. São pessoas boas, são pessoas, alguns, né? Assim como alguns pastores são e outros não. Mas, enfim, nós não cremos nesse ofício hoje para a igreja moderna. Nós cremos em quê? Em pastores. Deus chama pastores para a sua igreja, que instrui, que ora, que cuida, e enfim.
E vai por aí. Em segundo, nós falamos que a missão desses apóstolos, os 12 mais Paulo, era anunciar o evangelho que provém de Deus para nos desraigar deste mundo. Essas raízes profundas que vão crescendo da nossa vida, terra abaixo, vai nos prendendo nesse mundo. E a mensagem dos apóstolos era pregar um evangelho que faz a gente olhar para frente, para a glória, e não apenas para esse mundo. Nós somos dupla cidadania. Nós temos uma cidadania para essa vida, para esse mundo, mas a nossa cidadania definitiva, o nosso lar definitivo é a glória, e para que a gente entenda isso, a gente não pode ficar enraizado nessa terra, a gente tem que olhar para as coisas do alto. Ó pensai no lar. Tem um hino que fala alguma coisa mais ou menos assim. Em terceiro lugar, nós falamos que aliás, ainda dentro disso, baseado nessa mensagem do Evangelho, por mais que nós cremos num Deus que nos abençoa, que nos agracia, que faz a gente prosperar, como fez prosperar Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Salomão e tantos outros, a mensagem do Evangelho não é apenas uma mensagem de bênção, ela é uma mensagem de libertação do pecado, de salvação. Tudo que vem além disso é lucro, é bônus que Deus está colocando na nossa vida, e nós não podemos ficar presos apenas a estas coisas. Nós temos que entender que, em terceiro lugar, a fidelidade é muito melhor do que prosperidade. Se você quer vencer na sua vida com Deus, se você quer crescer, você precisa entender que fidelidade, você ser fiel às coisas de Deus, é muito mais importante, é melhor do que prosperidade pura e simples. Tudo aquilo que você conquista, e eu abençoo a igreja para que conquiste muito, mas não se esqueça, vai ficar aqui. Agora, o que vai contar é a tua fidelidade para com Deus, é a tua perseverança na fé. São os teus olhos sobre a igreja de Jesus, a sua dedicação, o seu compromisso, o seu olhar para a glória. Nós falamos também, baseado na experiência dos Gálatas com os judaizantes, que nós precisamos tomar muito cuidado com o que a gente ouve. Porque a gente tem ouvido muitas vozes, e muitas dessas vozes estão nos tirando do caminho, estão trazendo ensinos que não são bíblicos, que são ensinos humanos. Lembrem-se que o apóstolo Paulo, no primeiro capítulo, exortou aqueles irmãos de forma severa, de forma dura, em relação ao fato deles ouvirem e cederem, e aceitarem, como se fosse de fato uma palavra verdadeira. Não, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente ouve, a gente tem que ser como crente de Bereia, e a gente tem que procurar ouvir coisas boas, mas também a gente tem que tomar cuidado com o que fala, porque o que aqueles judaizantes estavam falando para aqueles cristãos de Gálatas e para outros cristãos também, não era uma palavra boa, e a gente precisa saber o que a gente fala, a gente tem que tomar cuidado, porque Paulo disse que aquela palavra distorcida, aquela falsa palavra de Deus, aquele falso evangelho, deveria ser considerado anátema. Então, quando a gente quer ensinar, quando a gente quer ser um influencer, quando a gente quer ter um canal do YouTube para falar das coisas de Deus, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não cair no erro de falar coisas que não são condizentes com a Escritura Sagrada e podem contaminar a igreja do Senhor Jesus. Nós falamos também sobre a Bíblia como palavra de Deus e a questão das revelações. Nós acreditamos que Deus revela ainda hoje, levanta profetas ainda hoje, para falar conosco, para nos exortar, para nos entregar uma palavra de esperança, ou uma palavra mais dura que seja. Pode usar um irmão, uma irmã, alguém que tem esse dom da profecia, mas que nós não devemos correr atrás de profecias. Deixe que, quando Deus quiser falar alguma coisa diretamente, usando a boca de uma outra pessoa, Ele vai levantar essa pessoa e Ele vai mandar essa pessoa até você. Nós não podemos fazer da nossa vida espiritual uma busca constante pelo extraordinário. O que nós devemos buscar? Entender e conhecer a palavra de Deus, porque aqui está a revelação de Deus, tudo aquilo que nós precisamos saber, conhecer no que diz respeito à nossa vida efêmera e à vida eterna que Deus tem preparado para nós. É a palavra de Deus que não mente jamais. Então, os sinais vão seguir aqueles que creem, não são aqueles que creem que seguem os sinais. Então, deixa a coisa acontecer naturalmente. Mas se você quer correr atrás de alguma coisa, busque a palavra de Deus. Vai para a Noite Esperança Casa, onde vai ter meditação, vai ter comunhão, vai ter bênção, né? E também baseado na viagem do apóstolo Paulo a Jerusalém,
nós falamos que se nós queremos ter êxito, obter êxito na nossa vida, nós não podemos fazer as coisas de qualquer jeito, nós precisamos sentar, nós precisamos planejar, nós precisamos estudar e trabalhar da forma mais eficiente possível. Paulo fez isso quando ele foi para Jerusalém, porque ele queria que aquela viagem a Jerusalém, ele pudesse tirar o maior proveito possível dela. Então, o que ele fez? Ele falou, eu vou me organizar, eu vou falar não com todos, mas com aqueles que têm influência, e eu vou conseguir cumprir. E o resultado é que ele não só fez aquilo que ele foi para fazer, como outras coisas boas aconteceram também. Falamos também nessas aplicações, irmãos, que quem vive buscando o favor dos homens, secundariza o favor de Deus. Existem momentos na nossa vida que nós conseguimos agradar a Deus, porque toda a igreja quer agradar a Deus, não é isso? Não é verdade? Todo crente quer viver de uma forma que agrade a Deus, mas há momentos em que nós conseguimos agradar a Deus e agradar aos homens. Mas há momentos que nós não conseguimos agradar os dois. Ou nós agradamos aos homens, ou nós agradamos a Deus. E aí nós temos que tomar uma decisão. Mesmo que essa decisão seja gerar um desconforto num relacionamento, ou um atrito, ou até uma rejeição da sua pessoa, você não pode agir quando estiver numa situação querendo agradar a homens. Pedro fez isso quando foi para Antioquia, nós explicamos isso, e ele foi duramente repreendido pelo apóstolo Paulo. E com isso nós pegamos um gancho, que até Pedro, um grande líder, cometeu erros na sua vida. Nós cometemos erros, eu como líder cometo erro, você comete erros na sua vida, e a igreja não faz o papel de juízo, de julgar, de condenar, de machucar as pessoas, mas quando estamos diante de um erro, seja de um líder, seja de um membro, e não importa de quem, nós precisamos agir com amor, com compaixão, com misericórdia. Hoje, talvez eu tenha cometido um erro, mas amanhã pode ser você. Então a mesma mão que me levanta hoje vai ser a mão que vai te levantar amanhã também. Esse espírito de amor, né, de acolhimento, não é tolerância com o pecado, irmãos. Não existe tolerância com o pecado. O pecado tem que ser eliminado, tem que ser acidente, mas o amor precisa falar mais alto. E nós concluímos, são aplicações, irmãos, de 2 pregações, tá? Por isso que eu estou na 8ª aqui agora, né? Convidando a igreja para nessa peregrinação pela vida, agarrar-se firmemente na pessoa de Jesus e confiar somente nele, porque ele tem as respostas para os nossos dilemas hoje e para o dilema da eternidade. Só Jesus tem essa resposta. E esse agarrar-se é aquela ideia de um objeto que está flutuando em alto mar e você se agarra naquilo, porque se você não se agarrar firmemente naquilo, você vai sucumbir, você vai afogar, você vai morrer. Essa é a ideia de fé no Antigo Testamento, que o justo viverá pela sua fé, Abacuque capítulo 2, versículo 4. Então é agarrar-se, agarre-se em Jesus. Não viva sem Jesus, não abra mão de conviver com Jesus e confie em Jesus. Se você tem uma crise, se você tem um problema, se você tem uma luta, Jesus quer te ajudar no meio da sua crise, da sua luta. Ele quer estender a mão, Ele quer atravessar com você, Ele tem um propósito nisso, os olhos dele estão sobre a sua vida, sobre a minha vida, e creia que a despeito de você, dos seus erros, porque Ele te ama e a salvação é pela fé, a justificação é pela fé, vai chegar um momento em que esse mundo vai acabar para você e você vai entrar na glória, porque Ele é bom. Irmão, se você viver 1000 anos, é bom, né? Imagina. O que vai acontecer depois de 1000 anos? Acabou, não é? Ninguém fica para semente, como diz meu pai. Ninguém fica para semente. Você pode viver 40 e morrer. Você pode viver 50 e morrer. Você pode viver 60, 70, 80. Você vai morrer. E tudo vai ficar aqui. E aí, José, a festa acabou? A luz apagou? Não, Jesus é a luz do mundo. E é Ele quem ilumina a nossa vida. Então nós precisamos olhar para Ele, nos agarrar a Ele e viver nessa esperança de que ainda que eu enfrente a morte física, Deus me deu a vida eterna e eu estarei com o Senhor. Aleluia, amém. Eu estava vindo para a igreja
e eu entro no carro, eu ponho alguma coisa. Ou é música para ouvir, ou são mensagens, eu gosto dos negócios teológicos lá. Aí depois eu vou recomendar para vocês, viu, irmãos? Vocês que gostam de assistir mensagem. Jeremias Pereira, pastor da 8ª Presbiteriana de Belo Horizonte. É uma bênção. E aí eu liguei no YouTube, apareceu ele ali, falei, deixa eu ver, quantos minutos? 30 minutos, dá para assistir até chegar na igreja. Botei lá. E aí ele começa, ele vai fazer a pregação dele, e no momento ele dá o testemunho de um missionário, acho que é africano, que chegou no Brasil sem nunca ter falado, isso agora, coisa recente, sem nunca ter falado português, sem saber o português, e ele chegou em Manaus e está andando no meio da rua, missionário, crente, não sabia se comunicar com ninguém, e começou a orar e pedir, Deus, abençoa, me salva, me ajuda, o que eu estou fazendo aqui? Que aí ele olhou para uma pessoa assim, e falou assim para a pessoa, do you speak English? E aí o cara falou, yes, I do, oh, Jesus, thank you. Lá em Manaus, essa experiência, Deus... Aí descobriu que aquele cara, apesar de não ter cara de gringo, não era brasileiro, era um missionário que estava lá, levou para a casa dele, cuidou dele, fez todas as coisas. Bom, por que eu estou contando isso? Porque esse cara deu um testemunho sobre o avivamento na Indonésia. E no avivamento da Indonésia, existem os registros de um homem cristão que faleceu e estava sendo velado. E aquele homem estava morto e sendo velado. E de repente aquele homem levanta, acorda e fala, meus irmãos, prestem atenção, vocês não têm ideia de onde eu estou e o que eu estou vendo, vocês precisam acreditar nisso que vocês estão recebendo todos os dias, a glória é maravilhosa. Falou, caiu, morreu, de novo, morreu. Irmão, depois eu vou pesquisar, porque eu creio no Jeremias, ele não conta mentira não. Aí passou 10 minutos, o homem levantou de novo. Vocês não estão entendendo. Tem pressa, vocês não sabem que maravilha que é esse lugar. É tudo real. Eu estou na glória, isso é maravilhoso. Eu nunca experimentei algo dessa forma. Fechou os olhos, morreu de novo. Eu vou resumir a história, irmãos. Aconteceu 4 ou 5, acho que morreu 4 vezes em menos de 1 hora. E depois morreu mesmo, foi enterrado. Entendeu? Não duvide dessas coisas que acontecem quando tem avivamento, irmãos. Quando Deus sopra o avivamento sobre a igreja, coisas extraordinárias acontecem. Mas o que aquele homem estava dizendo, que existe algo preparado para nós que cremos que é maravilhoso. Se você acha que a tua vida está boa aqui, você não tem noção o que Deus tem preparado para você na glória, na eternidade. Então não tire os olhos, nós somos peregrinos. Cuidado com as brigas que você compra aqui, não vale a pena. Cuidado com as discussões que você entra, as inimizades que você causa. Cuidado com a história que você está registrando, não vale a pena, irmãos. Tudo vai ficar. A glória é maior e melhor do que tudo. Vamos caminhar para lá com o coração limpos, com esperança e fé. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Posso pregar agora? Então vamos para o capítulo 3. O capítulo 3... é muito interessante, irmãos. Nós vamos falar só apenas os 14 primeiros versículos. Semana que vem a gente vai para o capítulo 4. Mas nós vamos dividir esse texto em 2 partes. E a primeira parte, Paulo vai apelar para a experiência dos Gálatas. A experiência passada dos Gálatas. E a segunda parte, Paulo vai apelar para a experiência de Abraão, para entregar a sua mensagem aos Gálatas, para convencer os Gálatas de que eles estavam errados e que eles precisavam voltar para o caminho do verdadeiro evangelho. Então, o versículo 1 começa com ele chamando os Gálatas de insensatos. As pessoas que viviam naquela região da Galácia, elas eram conhecidas como pessoas rudes e ignorantes, mas isso era uma questão cultural. Paulo chama esses cristãos de insensatos de forma muito dura, mas não nesse sentido literal e cultural, mas aqui Paulo está chamando eles de insensatos pelo fato de estarem abandonando o verdadeiro evangelho e seguindo a falsos mestres que eram judaizantes. E Paulo vai dizer, isso é insensatez, isso é ignorância, o que é que vocês estão fazendo? E para que ele pudesse levar aqueles cristãos a uma reflexão e uma análise do estilo de vida que eles estavam adotando,
anotando, ele faz 5 perguntas para aquelas pessoas. Estão aí nesses 5 primeiros versículos. Eu vou simplificar essas perguntas e traduzir aqui para o nosso linguajar. A primeira pergunta no versículo 1 é como se fosse assim: que tipo de pregação que proporcionou a conversão de vocês? Vocês se declaram cristãos e que tipo de pregação que vocês receberam? Paulo estava falando daquela mensagem que ele mesmo pregou aos Gálatas, e ele vai falar que ele expôs o Cristo crucificado. Neste momento, quando Paulo estava pregando Cristo crucificado, aquelas pessoas que não eram cristãs ainda, começaram a mentalizar a cena, porque não presenciaram a crucificação de Jesus, mas Paulo vai ensinando e eles vão imaginando, e o Espírito vai trabalhando, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e eles vão entendendo que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Messias, que o Jesus é a salvação para o mundo, e eles então se entregam, apesar dos seus pecados, da maneira hostil a Deus com que eles viviam, e eles entendem então que isso foi uma dádiva de Deus para a vida deles. Deus os procurou, não porque eles eram bons, muito pelo contrário, eram maus, mas Deus manifestou. Essa é a mensagem do Cristo crucificado, que morreu para levar as nossas maldições e perdoar a nossa dívida. A segunda pergunta vem no versículo 2, de que maneira vocês receberam o Espírito? Paulo está apelando para aquelas experiências gostosas do momento, do tempo da nossa conversão, e Paulo agora vai falar de como eles receberam o Espírito. Presta atenção. Deus não exigiu absolutamente nada de vocês. Vocês creram na pregação do Cristo crucificado, e naquele momento Deus deu o Espírito Santo para vocês. Vocês receberam o Espírito Santo, vocês foram selados pelo Espírito Santo. Isso significa que Deus não falou assim: então tá bom, vocês já creram? Legal. Bacana, agora vamos ver o que acontece agora para frente, como que vocês vão se comportar, se vai fazer tudo bonitinho, direitinho, e conforme for, eu vou colocando aqui, pontinha a mais, pontinha a menos, põe na balança, se tiver pontinha a mais, e o que eu vou fazer? Aí eu dou o Espírito Santo. Não, Paulo está trazendo a memória que naquele momento em que eles receberam a Jesus, Deus deu gratuitamente o Espírito Santo também. Vocês estão entendendo isso? Então, nós podemos, irmãos, viver experiências profundas com o Espírito Santo em toda a nossa vida. Existem momentos que a gente está mais fervoroso, que a gente está mais sensível à voz de Deus, e o Espírito pode fazer coisas extraordinárias na nossa vida. Existem momentos que a gente está meio desligado, a coisa parece que não está fluindo, entendeu? Isso é absolutamente natural. Mas nós, particularmente eu creio que esses momentos existem, mas nunca como uma segunda bênção. Quem tem o Espírito, tem o Espírito. Deixa o Espírito fluir, que ele vai fluir em você, no seu coração, você vai ver coisas extraordinárias. E Paulo, então, está falando para os Gálatas: como é que vocês receberam o Espírito Santo? É porque vocês são bons para receber? Não. Digo eu, talvez eles receberam para ficarem bons, e não porque eram bons. A terceira pergunta: começaram no Espírito e agora querem mudar para a carne. Quando eles receberam o Espírito Santo é espírito de poder e de alegria. O Espírito Santo em nós e a nossa comunhão com o Espírito Santo faz com que a gente entenda a vida de forma leve. Nós estamos falando, o cristão precisa ser alegre, irmãos. Porque o cristão tem o Espírito Santo de Deus, e ser alegre não é ser o bobo da corte, e não é também ignorar as lutas, mas nós precisamos ter essa alegria de ter o Espírito Santo em nós. E é Ele quem nos fortalece, é Ele quem nos capacita a vencer as nossas lutas contra a carne, contra o pecado, contra os nossos desejos que não são santos. É o Espírito que vai fazer essa santificação em nós. É claro que nós precisamos fazer as coisas simples, tomar essa decisão. É tão simples, eu vou fazer isso. Então a gente tem que se livrar de coisas, e tem coisas que são mais difíceis, são mais duras, alguns pecados que, quando a mente já está cauterizada, Paulo vai falar sobre isso. Então o Espírito vai trabalhando, e na força do Espírito a gente vence. Mas agora, o que aqueles cristãos estavam fazendo? Eles esqueceram disso, e começaram a se aperfeiçoarem pela carne.
E aí tem uma questão interessante, porque todo cristão, inclusive aqueles cristãos, eles queriam ser aperfeiçoados. E eles se esforçavam para ser aperfeiçoados. Então todos nós precisamos ter o desejo de crescer em santidade, em vida com Deus. Nós precisamos almejar viver a vida hoje melhor do que a que nós vivemos ontem. Sermos melhores hoje do que nós fomos ontem. É um processo contínuo que não para. Aqueles Gálatas queriam tanto isso, que eles não estavam mais acreditando que o Espírito Santo podia fazer coisas extraordinárias no caráter deles, na vida deles. Eles precisavam fazer alguma coisa a mais. Circuncidar, parar de comer isso, parar de beber aquilo, parar de fazer isso, etc. e tal. Então, Paulo está falando, vocês começaram no Espírito e agora estão voltando para a carne? O que é a carne? No contexto aqui, achar que a lei de Moisés fosse maior do que a graça de Cristo. A quarta pergunta: todo o sofrimento foi em vão de vocês? Por que sofrimento? Porque nós sabemos que naqueles dias uma pessoa se tornava cristã e logo os judeus não cristãos e até os judaizantes começavam a perseguir. Então o sofrimento era natural, se declarava cristão e a perseguição começava. E aqueles Gálatas experimentaram essa perseguição quando declararam que Jesus era o Filho de Deus, era o Senhor e o Salvador. E agora Paulo está falando, tudo aquilo que vocês viveram, as dores que vocês enfrentaram, foi em vão. Isso não teve valor, então quer dizer que era tudo mentira? Vocês creram numa mentira? Eu ensinei para vocês uma mentira? Então Paulo questiona isso também, fazendo-os refletir. E por último ele vai falar, e os milagres que testemunharam, foi por causa da obediência ou da fé? Porque no versículo 5 ele fala assim, aquele pois que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o mesmo contexto de quando deu o Espírito Santo. Espera aí, vocês foram testemunhas de milagres, de sinais, de prodígios. E vocês estão achando o quê? Que Deus realizou esses sinais na vida de vocês e ao redor de vocês, porque vocês são bons? Porque vocês são merecedores? Não, foi por causa da pregação da fé. Deus olhando para a miséria da alma, da existência de vocês, ainda se doou e se manifestou no meio de vocês, isso por causa da fé e não por causa do merecimento de vocês. Então é isso que está acontecendo aqui, Paulo está questionando isso, e daqui a pouco a gente volta para entender o que isso tem a ver com a nossa vida hoje. Depois Paulo vai falar sobre a experiência de Abraão, a experiência de Abraão. No versículo 6 ele vai dizer assim, é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. E quando nós falamos em Abraão, irmãos, nós temos que ir lá para Gênesis capítulo 12, quando Abraão foi chamado. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, capítulo 12, um texto muito conhecido, deixa eu ler apenas os 3 primeiros versículos. Quando ele diz assim, ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma... Foi assim que Deus chamou Abraão. Podemos voltar lá para Gálatas, deixar a Bíblia aberta em Gálatas. Quem que era Abraão, irmãos? Nós sabemos que ele era da terra de Ur dos Caldeus, uma cidade chamada Terã, e ele vivia ali com a sua família, e segundo Josué, capítulo 24, 2, esse que hoje nós conhecemos como pai da fé, era um idólatra. Tanto ele quanto toda a sua casa servia a outros deuses. E Deus decide então se apresentar a Abraão, sabe-se lá por quê? Não sabemos por quê. Mas Deus vai até Abraão, ele se apresenta a Abraão, e ele dá uma ordem seguida de uma promessa. Qual é a ordem que ele deu? Sai desta terra, da terra da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Qual que é a promessa? No finalzinho do versículo 3, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A gente sabe que Abraão obedeceu porque creu naquilo que Deus lhe falou. Primeiro ele creu. Depois de ter crido na palavra de Deus, ele decidiu obedecer. Primeiro ele creu que Deus estava falando com ele e dizendo para ele sair daquela terra e ir para uma terra desconhecida. E depois ele então
obedece e ele cumpre a ordem de Deus. Interessante, irmãos, que aqui, porque a grande discussão daqueles dias dos Gálatas era assim: quem de fato é o povo de Deus? São os judeus, que precisam preservar ali os sacrifícios, a circuncisão e todas aquelas outras coisas, ou é quem crê em Jesus? Abraão recebeu uma promessa que já desfaz com esse argumento. Olha o que Abraão recebeu de Deus. Aqui foi uma pregação do Evangelho, lá nos dias de Abraão, com Abraão, né? Diz que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Fala de todas as nações, não era apenas uma etnia, não era apenas uma nação, mas todas as nações, todas as famílias da terra. O Evangelho, ou o povo de Deus não está apenas para o judeu, apenas para o hebreu, para o judeu, para o israelita, mas o povo de Deus, existe um único povo de Deus, que é aquele que crê em Jesus, é a sua igreja, seja no Antigo Testamento que creu como Abraão creu, seja no Novo Testamento que crê na pregação do Evangelho. Vamos caminhar mais aqui. E a história de Abraão, irmãos, nós sabemos que foi uma história de altos e baixos. Mas independente desses altos e baixos, teve um momento em que Abraão precisou mentir, ou quer dizer, optou por mentir, falando que a sua esposa não era esposa, e sim sua irmã. Existem alguns episódios aqui de Abraão, quando, por exemplo, tendo a promessa de que ele seria pai de uma nação inteira, ao invés de esperar a promessa se cumprir, ele vai e faz um filho em Agar, tentando apressar o cumprimento da promessa. Errou. São erros. E apesar dos erros de Abraão, a promessa se cumpriu e o seu descendente, que é Jesus Cristo, veio e trouxe essa mensagem de amplitude. Deus usa os seus filhos, mesmo sendo eles imperfeitos. Abraão está ali na genealogia de Jesus, nós já falamos sobre isso um dia desses. Então, é por meio de quem todas as nações da terra são benditas, ou seja, o povo de Deus não são judeus, mas todos aqueles que, assim como Abraão, creram em Deus. E no caso de Gálatas, e de todos nós, em Cristo Jesus, como Filho de Deus e o nosso Senhor e Salvador. Paulo está dizendo aos Gálatas que aquela obsessão pela lei de Moisés não fazia mais sentido, pois os da fé é que são filhos de Abraão e não quem tem o DNA dos judeus. Muito bem, por isso que Paulo vai falar no versículo 11 que lemos: o justo viverá pela fé, e isso continua sendo repetido por Paulo nos seus escritos. Então, Abraão e o povo no passado foram desafiados a crer e a viver pela fé. Obedeciam à lei, sacrificavam cordeiros, mas tinham a fé que um dia isso não mais seria necessário. Ora, essa questão da lei, é importante a gente entender isso. Por quê? Porque alguns não entenderam essa história de Abraão, mesmo sendo Abraão o seu pai. Eles acreditavam que não era a fé, mas era o cumprimento absoluto da lei. Isso se tornou tão sério que alguns judeus começaram, alguns comentaristas da lei começaram a agregar coisas que Deus não tinha dado a Moisés, como, por exemplo, o descanso no 7º dia, o sábado. Bom, isso está na lei de Moisés, certo? Mas aí nos comentários dizia o seguinte, que quem caminhar 1,5 quilômetro no dia de sábado, já pecou contra esse mandamento. Isso não está na lei. Foram as tradições. Como se não bastasse o peso da lei, o legalismo da lei, ainda ficava aumentando as coisas. Mas muitas pessoas, ao contrário destes, entenderam que tudo aquilo apenas apontava para o que Deus ia fazer no futuro com a chegada de Jesus. Então eles estavam ali sacrificando o cordeiro e pedindo perdão pelos seus pecados, mas falava para Deus assim: Senhor, aceita o meu pedido de perdão, aceita o meu sacrifício, a minha oferta, e eu estou ansioso esperando aquele dia em que o cordeiro definitivo será sacrificado e eu não mais terei que sacrificar como eu sacrifico hoje. Por isso que vai falar mais para frente no capítulo 3 da lei ser aio, né? Então, havia essa esperança, havia fé. Mesmo lá, as pessoas criam que um dia todo aquele cerimonialismo, aquelas coisas, iam deixar de acontecer quando Cristo viesse ao nosso encontro. O que Paulo está mostrando aqui, desde os dias mais remotos,
Até mesmo antes da lei de Moisés ser entregue, a solução de Deus para a humanidade é apenas crer que Ele é bom, que Ele é misericordioso, que Ele é gracioso, que Ele nos ama e por nos amar fez tudo para nos salvar, nos abençoa, nos protege, nos conduz, se move em nós e nós precisamos apenas crer e confiar. Muito bem, irmãos, e assim eu termino a exposição bíblica e eu faço a pergunta: e daí? E o que nós temos com isso? Como que nós transportamos todo esse conhecimento histórico, essas discussões do passado, para os nossos dias de hoje? Bom, é impossível a gente ler Gálatas e não falar sobre os falsos mestres. Mas eu vou falar sobre isso de forma muito rápida, né? Só para a gente não esquecer que desde que a história da intervenção de Deus no mundo começou a acontecer para salvar o pecador, falsos mestres se levantaram tentando destruir a obra de Deus e mudar a verdade de Deus. Isso aconteceu no tempo do Antigo Testamento, isso aconteceu na igreja primitiva, nos 3 primeiros séculos, isso aconteceu durante a Idade Média e isso acontece nos nossos dias hoje. Por isso nós temos que tomar muito cuidado. Nós temos que tomar muito cuidado. Quando nós falamos do culto, que a gente quer que seja criativo e inclusivo, nós falamos, mas precisa ter uma mensagem bíblica. Bíblica no sentido de esclarecer de fato o que a Bíblia está nos ensinando. Por exemplo, que vergonha para o nosso país. Eu não sei nem se é para o nosso país, né? Acho que não é para o nosso país, é para, sei lá para quem, né? Quando uma pessoa que detém horários nobres para pregar, vai a público e oferece um grão de feijão como vacina para a Covid. Meus irmãos, em que mundo nós estamos? Quando o outro pede para os seus membros escreverem num papelzinho os seus pedidos de oração, e ele vai colocar isso numa caixa especial de oração, e vai levar essa caixa para Israel, para ir lá no Monte das Oliveiras e orar. Essa oração vai ser atendida, meu povo, porque eu vou fazer essa oração lá no Monte das Oliveiras. Você está entendendo? Pasmem vocês que isso está acontecendo. Por quê? Porque os judaizantes modernos estão infiltrando e continuam a infiltrar na igreja de Cristo. Então, que a gente tome cuidado. Paulo está falando para a gente tomar cuidado, para a gente saber em quem a gente tem confiado a nossa fé. Em segundo lugar, tenha fé em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Isso está relacionado com aquilo que eu já falei. A mensagem de Paulo é para que eles pudessem crer somente. Isso significa, em primeiro lugar, que este mundo está passando e vai passar, mas que pela sua graça e amor nós temos uma vida eterna e nós precisamos confiar nisso. Confie no Senhor, confie no sentido de que Ele vai completar essa obra, mas também no sentido de que as lutas dessa vida e os dissabores estão diante dos olhos do Senhor e não aconteça o que for, isso é inegociável para Deus. Ele te oferece isso, basta você crer, basta você confiar. Então creia nisso, que você não está sozinho. O apelo de Paulo é: não tente convencer a Deus, Deus já foi convencido por Ele mesmo, que Ele te ama, que Ele te apoia, que Ele quer estar com você na sua luta, no seu dia a dia e quer te levar para a glória. Então tome posse disso agora. Às vezes as pessoas reclamam assim: ah, mas eu sou tão solitário nessa vida. Irmãos, não existe crente solitário. Se nós temos o Espírito Santo, não tem solidão. Eu sei que nós estamos falando da conexão com as pessoas, né? E às vezes isso é falho, mas nós precisamos entender que a presença de Deus na nossa vida é real. Ah, eu não senti na minha vida o amor do meu pai, mas você tem um pai que te ama, que é Deus. Eu não senti a presença dos meus irmãos me acompanhando, mas Deus tem te dado irmãos e irmãs hoje para você entender. Isso é um presente de Deus para suprir todos os traumas aí que você carrega no seu coração. Então confie nesse Jesus, confie nesse Deus Pai, Filho e Espírito Santo que te salvou com esse propósito de mudar a tua vida hoje e garantir a tua vida na eternidade. Não jogue isso fora. Terceiro lugar, creia nas Escrituras e decida viver uma vida de obediência.
Isso é muito importante, porque quando nós falamos de lei e graça, às vezes nós confundimos que nós não fomos chamados para a obediência, mas nós fomos chamados para a obediência. Entendam que Abraão, quando Deus falou com ele, eu expliquei isso, ele creu primeiro, mas depois o que ele fez? Ele obedece, ele junta as malinhas e ele vai. Para onde? Sabe-se lá para onde Deus falou que vai levar. Então viver pela fé implica em ter a salvação, mas também no dia a dia tomarmos decisões pela fé. Existem situações em que nós estamos inseridos que nós não sabemos onde que vai terminar, como é que vai ser, nós nos sentimos inseguros e nós precisamos tomar decisão. Deus está falando, creia e me obedeça. Qual que é a vontade do Pai? Que você obedeça os princípios. Nós precisamos trazer os princípios do reino de Deus de volta para a nossa vida. Nós precisamos trazer os princípios do reino de Deus para o governo, para a igreja, para a arte, para a cultura, para tudo que você imaginar, e isso vem com a nossa obediência. Se a gente não toma essa decisão, acabou. O mundo está dizendo que a gente pode fazer tudo o que a gente quiser, porque o importante é o que está dentro de nós, a gente precisa se sentir bem com a gente mesmo, mas Deus fala não, tem hora que você tem que ser altruísta e sofrer dentro de você por causa do bem do outro. Isso é princípio bíblico. E a gente precisa estar preparado para isso, para desejar não apenas o que o nosso coração egoísta deseja para nós, mas aquilo que Deus quer que a gente experimente nessa vida. Você está entendendo? Sabe, irmãos, eu fico pensando assim, não vou falar não, depois, não, vocês querem que eu fale? Calma, vou chegar lá, a quarta aplicação está chegando, aperta o cinto. Então, creia nas Escrituras e decida viver uma vida de obediência. E quarta e última aplicação, assim como os Gálatas, muitos hoje vivem um falso evangelho. Assim como aqueles Gálatas, muitos hoje vivem um falso evangelho. Primeiro, enumerei 5 questões aqui. Por causa do moralismo, exaltam a lei e desprezam a graça e o poder do Espírito Santo na santificação. Irmãos, todo moralista um dia vai se frustrar, porque ele vai olhar para trás e ver todo o esforço louco que ele fez para ser bacana, né, fazer tudo direitinho, e ele vai chegar naquele momento e falar assim, mas eu não consegui chegar lá. Sempre vai ficar faltando alguma coisa. E ele vai falar assim, por que eu não descansei nos braços do Senhor e deixei que o Espírito Santo me enchesse? Então, as lutas contra o pecado, a carne, a gente vence com a presença do Espírito Santo na nossa vida. Por isso que Paulo vai falar, enchei-vos do Espírito. Por isso Paulo vai falar para você não permitir que a obra da carne cresça, mas que o fruto do Espírito cresça. Você quer ser um crente vencedor? Busca o Espírito Santo. Sabe, fala, Espírito Santo, toma conta da minha mente, toma conta do meu coração. Espírito Santo, sabe aquela pessoa, Pai, o Senhor sabe, eu tenho me esforçado para amar, mas eu não amo, porque eu estou magoado, porque um dia ela falou isso comigo. Espírito Santo, me enche, para que eu possa liberar perdão para essa pessoa. Espírito Santo, eu não estou aguentando mais olhar para a minha mulher, para o meu marido, está um negócio chato, mas eu sei que o Senhor me pôs dentro desse negócio, é a tua vontade, me ajuda, me enche, muda todos esses sentimentos, irmãos. O Espírito Santo faz, não tente fazer sozinho, porque se você tentar fazer sozinho, você vai falhar, porque a carne tem poder também. Mas busca o Espírito Santo para te ajudar. Espírito Santo, essa igreja está chata, aquele pastor fica falando 2 horas de uns trem que eu não entendo, pelo amor de Deus, me ajuda a entender, e amar ele a si mesmo, e não falar mal dele depois do culto. É o Espírito Santo, irmãos. É o Espírito Santo que faz isso em nós. Então, cuidado com o moralismo. Segundo, muitos hoje vivem um falso evangelho. Por causa do quê? Do banalismo. Confundem a liberdade que nós temos em Cristo, a bênção do Espírito Santo, com libertinagem, com tô nem aí. Vamos cantar um hino, irmãos? Vamos? Tô nem aí,
Você está entendendo? Não, não é assim. Não é assim. Abraão tomou aquela decisão de obedecer, de ser usado por Deus, de ser uma bênção. Nós precisamos, às vezes, tomar essa decisão. Sabe que decisão que é? Eu não vou deixar o barco me levar, não. Isso é coisa de Zeca Pagodinho, não é a vida que me leva, não. Eu sou guiado por Deus, pelo Espírito Santo. Então, a gente tem que tomar essa decisão de ser sério com as coisas de Deus e não banalizar as coisas de Deus. Sabe aquela história? Não trocar a bênção de Deus por um prato de lentilhas, que você ingere, vai para um lugar escuro e depois vai embora. E acabou. Existem crentes banalizando o Evangelho, vivendo de qualquer jeito e achando que está tudo ok, porque a graça é suficiente. A graça existe, irmãos, mas quem entende a graça quer viver para o Senhor de verdade, quer ser inteiro na presença de Deus. A gente precisa ser inteiro na presença de Deus. Terceiro lugar, falta de alegria, porque o peso da lei e o moralismo oprime. Eu já falei sobre isso, alegria no Espírito e não na lei. Viva no Espírito. Outra coisa, irmãos, aqueles que não congregam mais. Que coisa triste, nós estamos vivendo esse movimento. Aqueles que são chamados de os desigrejados, eles se consideram convertidos, cristãos convertidos, mas abandonaram a congregação. E aí o autor de Hebreus vai dizer: irmãos, não deixei-vos de congregar, como é costume de alguns. Nós não podemos deixar de estar com a igreja, de se reunir na igreja, nós precisamos estar presentes na igreja. Deus está falando: ah, pastor, mas eu não posso cultuar lá em casa na internet. Nós estamos vivendo esse momento, né? Ué, pode. Apóstolo Paulo: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas. Cuidado com os hábitos que você está gerando na sua vida. Porque depois que se transforma num hábito, para você se livrar dele, vai doer muito. Então, meus queridos, é importante a nossa reunião, é importante estar junto, aqui a gente é fortalecido. Ah, mas eu já sei o que o pastor vai falar, as músicas que vão ser cantadas, que diferença faz? Certa vez eu ouvi uma história muito interessante. De fato, provavelmente na sexta-feira ninguém mais vai lembrar do que eu estou falando hoje. Só se for lá no YouTube assistir de novo. Isso acontece. Alguém falou assim: então, é isso, você não está firme aí por causa disso? Então pega um cesto, sabe esse cesto feito de palha assim? Vai lá no oceano, enche ele de água e traz a água para mim. Aí a pessoa foi lá, encheu, trouxe de volta. Quando chegou aqui, cadê a água? Não tinha água. Por quê? Porque o cesto, né, falou: vai de novo. E ele foi, trouxe, chegou aqui, a mesma coisa. E isso se repetiu várias vezes. E aí, o rapaz perguntou assim: mas qual o propósito disso? Eu não estou vendo isso. A água, eu vou lá, busco a água, mas depois de um determinado tempo, o cesto já está vazio de novo. Pois é, mas a água que passou pelo cesto limpou e purificou esse cesto todas as vezes que você foi lá e o encheu de água. Então, irmãos, às vezes a gente não lembra tudo mesmo que aconteceu no domingo anterior, mas quando nós estamos reunidos aqui como igreja, o Espírito Santo trabalha em nós, é a nossa conexão com Deus, o Espírito Santo nos fortalece, o Espírito Santo nos purifica, o Espírito Santo vai fazendo a obra dele. Então, irmãos, não existe desigrejado é gente que está inventando desculpa para viver um evangelho mais fácil, um evangelho que não existe, um evangelho falso, como os Gálatas estavam vivendo aquele evangelho falso. Então, assim como os Gálatas, existem muitos crentes vivendo um falso evangelho. Há outros que não querem se envolver mais. Irmãos, eu escrevi tudo isso aqui com muito amor e carinho, baseado nas Escrituras. Estão dentro da igreja dominicalmente, mas não são mais como no início da fé, cheios de fervor. Sabe quando João vai escrever que é preciso voltar ao quê? Ao primeiro amor. Renan, vem com a turma aqui para cima, a gente já está caminhando para o final. Sabe, queridos, já não tem mais aquele fervor, aquela alegria.
faziam questão de servir, faziam tudo com alegria, mas parece que abandonaram o primeiro amor. Então, é preciso voltar para esse primeiro amor. É preciso deixar isso fluir de novo. Sabe por quê? Porque esse crente que não se conecta com o ministério, conexão com Deus, conexão com as pessoas e conexão com o ministério, talvez tenha cansado de servir. Irmãos, nós não temos descanso. O nosso descanso é na glória. É para a gente ser igreja hoje, amanhã, até o dia final, quando o Senhor Jesus nos chamar. Vocês estão entendendo isso? Então vamos tomar cuidado com o evangelho que nós estamos criando para nós mesmos. Em nome de Jesus. Receba essa palavra. E saiba que, a despeito de qualquer coisa, mas de qualquer coisa, Jesus nunca cruza os braços para uma ovelhinha sua. Ele é o bom pastor, que quando uma das suas ovelhas se perde, ele deixa as 99 seguras no aprisco, e ele vai atrás dessa 99, dessa ovelha que se desgarrou. Então, meus irmãos, eu creio que o Espírito Santo de Deus pode fazer queimar de novo o nosso coração pelo Evangelho de Jesus. Não é pelas atividades da igreja, não é pela agenda, mas pelo Jesus Cristo que se entregou e morreu por nós e que tem nos preparado para a glória. Agora, qual a decisão que nós vamos tomar como igreja? Qual a decisão que nós vamos tomar como igreja Nova Esperança? Qual a decisão que você, como pai de família, vai tomar para a tua casa? Qual a decisão que você, como mãe, vai tomar diante de Deus? Você está entendendo isso? Presta atenção numa coisa: aquele que se desvia e que é de Jesus vai voltar. Vai voltar. Porque Jesus vai buscar. Mas, meus irmãos, pode doer muito quando a gente não abre o nosso coração, pede perdão para Deus e fala: Senhor, vem, inunda minha vida de novo, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero de novo, enche-me de novo, faz de novo, deixa eu recomeçar. Irmãos, todos os dias nós deveríamos orar assim para o Senhor, falar: Senhor, faz de novo no meu coração, traz alegria de novo, eu quero estar lá presente, eu quero servir ao Senhor.